Então, a meditação dessa noite, deste culto, que nós dedicamos à oração e também à meditação. Eu gostaria de meditar com os irmãos em Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 9, a partir do verso 35. Antes de lermos, eu gostaria de novamente nos dirigirmos a Deus em súplica. Ó Senhor, nosso Deus, nosso Criador, no nome de Jesus que nós nos aproximamos mais uma vez, te dando graças, te louvando, que o Senhor não nos desampara, o Senhor não nos abandona, mas o Senhor cuida de nós. Assim como um pastor cuida da sua ovelha, uma mãe cuida do seu filho, assim o Senhor muito mais faz conosco. Então o Senhor deixa a sua instrução, deixa a sua palavra. Nós agora vamos mais uma vez abrir a tua palavra, vamos ler e pedimos, Senhor, que o Senhor use-nos como um instrumento na tua mão, que nós possamos compreender aquilo que o Senhor deixou inspirado pelo teu Espírito Santo. Obrigado, Senhor, mais uma vez nós te agradecemos, porque até aqui o Senhor tem nos guiado, tem dado a sua direção. Mas nessa vez nós te damos graças, que o Senhor nos conduza, em nome de Jesus. Amém. Diz assim, irmãos, verso 35 de Mateus 9. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Amém. Nós temos então aqui, irmãos, um relato do ministério terreno de Jesus. Nós vamos lembrar que Jesus veio pela ação do Espírito Santo, Maria concebeu, e passado o tempo Jesus nasceu como um bebê, viveu ali com seus pais, mas depois, já grande, ele foi para ser batizado e deu início ao seu ministério público. E dando início ao seu ministério público, ele começou a desenvolver a sua missão, a missão que Jesus tinha, e para isso ele tinha vindo a este mundo. Por várias vezes vai ficar registrado que Jesus vai dizer: eu vim, e eu vim para, e aí ele vai dizer, para cumprir com toda a justiça de Deus, eu vim para salvar o que se havia perdido, eu para isso vim, para morrer. Então Jesus, quando após o seu batismo, ele começa a dar sequência no objetivo pelo qual ele se encarnou.
aquilo que João vai nos relatar lá no seu Evangelho. E o Verbo se fez carne e tabernaculou e habitou entre nós. E vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Então, durante esses momentos, essas atividades de Jesus, foi possível ver, foi possível presenciar, foi possível testemunhar que verdadeiramente ele é o Filho de Deus. E é importante nós lembrarmos que ele, Jesus, ele é o autor da criação. Quando João vai escrever também, vai dizer que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e nada do que foi feito sem ele se fez. Então, interessante que este mundo aqui não era novidade para Jesus. Ele ter nascido aqui, ele não nasceu em lugar, poderíamos dizer, estranho. E mais do que isso, então, João também nos diz que ele veio para o que era o seu, e os seus não o receberam. Ele, de certa maneira, veio para o mundo que ele criou, para o mundo que, com o seu poder, junto com o Pai e junto com o Espírito Santo, com a palavra do seu poder, criou todas as coisas, e com as suas próprias mãos, quando nós vamos lá e ver que façamos o homem à nossa imagem e semelhança, nós entendemos que o Filho, Jesus Cristo, também participou ativamente da criação do ser humano, a coroa da criação. Então Jesus esteve ali presente. Mas quando chega então na obra que ele tinha que realizar, na missão que ele tinha, que era se encarnar, ser o homem-Deus, o Deus-homem, duas naturezas em uma só pessoa, a natureza totalmente divina, a natureza totalmente humana do Senhor Jesus. Então ele passa a desenvolver o seu ministério. E quando nós chegamos então neste capítulo 9, nós vamos ver que Jesus tinha uma agenda de vários compromissos. Nós vamos ver que Jesus percorria todas as cidades e aldeias. E nós podemos entender aqui que são aquelas cidades e aldeias que tinham judeus, porque diz então que ele ensinava nas sinagogas deles. Então interessante que Jesus então vem, ele é um judeu, então ele tinha familiaridade, ou seja, era da família dele, mas ele precisava ir até, e no caso, naquele tempo haviam as sinagogas, o templo tinha sido substituído por sinagogas, conforme vai passando o tempo, nós vamos ter séculos que vão se desenvolvendo, e quando Jesus chega, os judeus tinham como costume se reunir nas sinagogas, e nas sinagogas era costume de ler a lei, o Velho Testamento, e então Jesus se dirige até eles. Mas é interessante nós notarmos que Jesus tem um alvo, Jesus tem um objetivo, ou usando a palavra que nós estamos frisando, Jesus tinha uma missão. Ao ir à sinagoga, ele quer ensinar. Eu fico lembrando de Jesus que até muito antes aqui desse momento que nós estamos lendo, diz que ele foi uma vez e ele pega o rolo do profeta Isaías, e ao ler o rolo do profeta Isaías, ele lê e chega até certo ponto e diz: hoje se cumpriu esta profecia. Eu vejo interessante a postura de Jesus aqui, vivendo no meio do povo, vivendo no meio do seu povo, cumprindo sua missão. Ele se envolve com eles, mas ele não deixa de esquecer, ou ele não deixa de lado o seu propósito, que era ensinar eles. E ensinar o que, irmãos? O complemento aqui vai nos dizer, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino. Jesus,
é o verdadeiro intérprete das Escrituras. Ele é o sim, ele é o amém. Ele é aquela peça que dá sentido a toda a revelação. Sem Jesus nós não conseguimos conhecer Deus. Sem as palavras de Jesus, sem a pessoa própria dele, nós não conseguimos ter relacionamento, nós não conseguimos ter comunhão com Deus. Mas é interessante que ele então se põe a ensinar, a pregar o Evangelho do Reino. E é curioso que o Evangelho do Reino é ele mesmo. É como se aqui estivesse escrito que Jesus prega a ele mesmo. Como depois nós vamos encontrar vários relatos, alguns deles mais concentrados no final do Evangelho de Lucas, onde ele vai abrir as Escrituras, vai abrir os primeiros livros lá, a lei, os salmos, os profetas, e ele vai minuciosamente expor aquilo. Então ele expõe, por exemplo, aos discípulos no caminho de Emaús. E interessante que depois que eles descobrem que era Jesus que expunha para eles o Evangelho, expunha para eles as Escrituras, um vira para o outro e fala: vocês viram como nos ardia o coração quando ele nos expunha, quando ele dava sentido às Escrituras. Então nós vemos que Jesus, então, na sua missão, ele ensina, ele prega o Evangelho. E o pregar aqui, irmãos, no sentido de deixar claro, de deixar marcas, de deixar bem visível, bem claro. E ao mesmo tempo nós vamos encontrar que Jesus, ele tem as marcas, ele tem as credenciais de ser Deus. Quando ele diz: e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Nós vamos encontrar durante o ministério público de Jesus grandes milagres, quantidade de milagres também produzidos. Então, paralíticos andando, mortos ressuscitando, cegos vendo. Nós vamos encontrar assim, ele andando sobre o mar. Nós vamos ver que o número de milagres acontecidos durante aqueles 3 anos do ministério público de Jesus é algo fantástico, algo fenomenal. É algo que em quantidade e também em extensão não se tem relato em outras épocas. Demonstrando, irmãos, que de fato ele tinha o controle, ele dominava a saúde, ele dominava o tempo. Nada da natureza estava fora do seu controle. E aqui então nós temos associado então a pregação do Evangelho, a pregação de Jesus, os sinais que autenticavam de que ele de fato tinha vindo de Deus. Nós às vezes, olhando para cá, às vezes temos dificuldades, principalmente com relação a curas. Aqui, como diz, que curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Às vezes nós queremos medir nossa fé atualmente, né? Se tivermos muita fé, nós vamos obter a cura, ou se não somos curados, às vezes começamos a colocar em xeque a nossa fé. Mas aqui nós estamos vendo que foi na época de Jesus, na época que ele esteve aqui fisicamente, e essas curas que aconteceram, elas foram para demonstrar o poder, para autenticar a presença dele entre nós. João escrevendo diz: estes sinais aconteceram para que vocês creiam que ele é o Filho de Deus. Mas nós também vamos encontrar pessoas que não foram curadas. Se nós observarmos, por exemplo, nós temos relatos de paralíticos que estavam lá no tanque de Betesda e apenas um foi curado, outros não foram. Nós vamos encontrar relatos na Bíblia, por exemplo, do apóstolo Paulo depois, extremamente crente em Deus, extremamente confiante da sua salvação, confiante de que Deus guardava o seu depósito até aquele dia final.
E Paulo é nos dito que tinha um espinho na carne, e tudo leva a crer que esse espinho era uma enfermidade, uma tribulação, algo que trazia dificuldades para ele. Mas aí Deus teve que dizer para Paulo: Paulo, a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Eu estou fazendo esse parêntese aqui para dizer que Jesus aqui curava todas as enfermidades e moléstias entre o povo, mas isso de acordo com a sua vontade, de acordo com o tempo em que ele tinha determinado. Mas aqui nós vamos perceber algo interessante, que apesar de ele curar as enfermidades físicas e moléstias do povo, ele vai agora, quando olha para a multidão, ele vai ter uma preocupação. Verso 36. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles. E aí nós nos perguntamos, por que será que ele teve grande compaixão deles? Será que a compaixão foi porque eles estavam doentes? Foi porque eles não tinham muitos bens, não tinham muitas condições econômicas? E a resposta é não. Ele, vendo a multidão, teve grande compaixão, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então imagine, irmãos, Jesus, se coloque no lugar dele, ele olha para a multidão. E eu lembro dessa passagem aqui, irmãos, quando eu estou andando no trem, nas estações de trem, de metrô, no ônibus, ou quando às vezes a gente vai para o centro das cidades e a gente está lá naquele multidão de pessoas. E não sei se já aconteceu com os irmãos, de você olhar para aquele monte de pessoas e aí você fala: nesse monte de pessoas eu também sou um deles. Mas aí, na sequência, às vezes nós nos perguntamos assim: o que estão eles fazendo? Então você começa a observar as pessoas, estão indo de um lado para o outro, e aí você pensa: umas estão indo trabalhar, outras estão indo estudar, aí se for à noite estão voltando para casa, outras estão indo se divertir, e assim por diante. Mas aí você pensa um pouco mais, e você pensa: o que será dessas pessoas daqui a algum tempo? Em outras palavras, qual é o fim delas? Assim, elas fazem tudo isso, mas para quê? E aí, irmãos, essa é uma pergunta difícil de dar a resposta, né? Porque se não houver uma missão, se não houver um objetivo, se não houver um desenrolar da vida, um futuro, o que vem depois, a resposta que nós temos para isso é vazia, porque nós vamos começar a dizer: eles estão indo trabalhar. Mas por que estão indo trabalhar? Porque precisam de dinheiro. Mas por que precisam de dinheiro? Dinheiro para depois comprar comida. Mas por que precisam comer? Para sobreviver. E assim por diante, ou seja, nós vamos criar um ciclo, e que é um ciclo vazio. E se pararmos aí, a vida fica sem sentido, a vida fica monótona. E quando entramos nesse ciclo que eu estou dizendo, sem Deus, sem o sentido que vem de Deus, que vem de algo maior, que está fora de nós, é normal no sentido de é comum de aparecer a depressão, que é quando nos deparamos de que tudo que fazemos não tem um fim em si mesmo, não realiza-se por si só. E aqui eu estou relatando isso porque eu imagino que Jesus fez isso. Ele olhava para aquela grande multidão e diz que eles andavam, e eu fico imaginando, andavam para um lado, para o outro. Ou se nós pegarmos uma outra descrição que está lá em Gênesis, antes do dilúvio, casavam, davam-se em casamento, bebiam, comiam. Mas quando Jesus olha para todas essas situações, todas as coisas que são lícitas, tudo que eu estou colocando aqui são lícitos, são coisas normais da nossa vida, mas se não for pastoreado, se não for liderado, se não tiver um sentido, então Jesus diz que ele ficou com grande compaixão, porque
andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. A cena aqui é como da ovelha perdida, que o próprio Jesus depois conta a parábola. É a ovelha que sai para longe do pastor, é a ovelha que ela não tem um caminho a seguir, então ela vai aleatoriamente para vários lugares. E aqui nos dito que ela é errante. Ela, pior do que ela estar indo aleatoriamente, ela é conduzida ao erro. E aqui, irmãos, é algo que todo ser humano, se ele está longe de Deus, se ele não tem os planos de Deus claros para ele, o que ele vai fazendo acaba resultando em erro. E não é verdade, irmãos, o que a gente vê? Quando alguém resolve fazer algo sem ter a visão de Deus, então ele começa a errar no casamento, ele erra na criação dos filhos, ele erra quando ele vai se relacionar com as outras pessoas, ele erra no seu trabalho. Por quê? Porque ele não tem uma direção, ele não tem alguém que o corrija. E é interessante o que o irmão Esdro leu, que é interessante que o irmão Esdro leu um salmo, Salmo 26, que é um salmo de Davi, onde no verso 2 está escrito uma questão interessante. Davi chega-se para Deus e pede: examina-me, Senhor, e prova-me, sonda-me o coração e os pensamentos. Eu queria aproveitar em Salmos ainda, ler um outro e aí comentar um pouco sobre essa questão. É interessante como o Salmo 119 termina. O Salmo 119, quando após apresentar a excelência, o valor da palavra de Deus, da lei divina, quando chega ao seu final, nos dito o seguinte, o Salmo 119, verso 176. Ando errante como ovelha desgarrada, procura o teu servo, pois não me esqueço dos teus mandamentos. O que acontece, irmãos? Todos nós, então, seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus, criados para glorificar a Deus, para refletir a glória de Deus, através dos atributos de Deus que são comunicados para nós, por causa do pecado que entrou no mundo, por causa da queda lá em Gênesis, naturalmente nós nos tornamos ovelhas errantes, ovelhas como estas que Jesus compara, de maneira que se nós não tivermos a visão de Deus, não tem como, nós vamos ir para o erro. Nós vamos querer fazer do nosso jeito, e aí nós vamos cair naquele outro texto que diz: a caminho que ao homem parece ser bom. Então vai parecer que é bom para nós, vai parecer que é bom para as pessoas. Todo mundo que está andando para um lado para o outro acha que está indo tudo bem. Mas Jesus, olhando, fala, ele pensa consigo mesmo, ele tem um sentimento, ele tem uma reação de compaixão, porque essas pessoas estão desgarradas, errantes, como ovelhas que não têm pastor. E o que significa não ter pastor, irmãos? Eu queria então juntar esses dois salmos aí que nós lemos. Não ter pastor é não ter quem nos olhe, quem cuide de nós. E o que significa olhar e cuidar? Olhar e cuidar, irmãos, significa no sentido de prestar atenção, estar supervisionando, estar mostrando o que deve ser feito. Vamos pensar literalmente, o que é que um pastor faz com a ovelha? Ele tem o seu cajado que vai conduzindo, ele vai à frente, vai mostrando qual é o caminho certo, vai mostrando aonde tem gramas verdejantes, vai mostrando aonde tem águas vivas. É isso que nós somos lembrados lá no Salmo 23. E o pastor também tem um dado momento que ele pega a ovelha em seu colo e analisa a sua lã,
e verifica se não tem carrapicho. E é isso que o pastor faz. Mas quando nós voltamos para a figura disso, né, porque essa é uma figura que se aplica a nós, ao que Jesus está tendo grande compaixão, é que ele diz que as pessoas vão para um lado e para o outro e não tem pastor. Mas é interessante, irmãos, que esse não tem pastor é porque elas não se relacionam com Deus. E o relacionamento com Deus ele vai passar por esta questão crucial que é a própria revelação de Deus, que é a própria lei de Deus, que é a própria palavra de Deus. Então, quando nós vamos, o Salmo 26, que diz: examina-me, Senhor, e prova-me, sonda o coração e os pensamentos. Do que está falando? É de Deus agindo em nós. É de Deus examinando a nós os nossos pensamentos e o nosso coração e mostrando o que existe nele. E aqui reside o grande problema, porque a primeira mensagem do Evangelho, e que é o que Jesus fazia, que pregava o Evangelho do Reino, é que no nosso coração natural nós somos ovelhas errantes ao erro, ao pecado, à inclinação para fazer aquilo que nos agrada, a fazer aquilo que nos dá prazer, e naturalmente nós temos prazer em fazer o contrário, de não querer seguir regras, de não querer seguir um modelo. É fácil de nós percebermos isso nas crianças. Nossas crianças são assim desde pequenos, nós também fomos assim. O pai e a mãe chegam e dá uma boa instrução, dá um bom conselho, mas a criança parece, e pela Bíblia fala que é assim, ela tem o prazer de quebrar a regra, ela tem o prazer de fazer o que é o contrário. E então o Evangelho começa dizendo que nós somos maus em nós mesmos, que nós somos errantes, que somos ovelhas que saem por aí sem sentido. Mas, por outro lado, a boa nova do Evangelho é que em Cristo, em Jesus, Deus se revela a nós. E a palavra de Deus é viva e eficaz, como está escrito lá em Hebreus, e capaz de discernir os intentos do nosso coração. É por isso então que um crente, alguém que já foi alcançado pelo Evangelho, ele ama a palavra de Deus. E ele clama a Deus como o salmista fez e diz: examina-me, Senhor, e prova-me. Sonda-me o coração e os pensamentos. E é disso que Jesus está, irmãos, tendo compaixão. As pessoas que andam por aí, para um lado e para o outro, desgarrados e errantes, elas não clamam deste jeito: Senhor, examina o meu coração, me prova. As pessoas andam por aí como se Deus não existisse, irmãos. Elas andam por aí como se elas fossem Deus, como se elas fossem o Senhor das suas vidas, o Senhor do seu caminho, como se elas fossem o Senhor do seu destino. Mas não é assim, irmãos, porque se elas forem para onde a vontade delas querem, elas vão ao erro, o caminho vai ser mau. Mas ao crente, então, Jesus aqui tem compaixão, porque ele vê que as pessoas precisam entender a verdadeira mensagem que já estava desde Gênesis. E a verdadeira mensagem é que constantemente nós precisamos de uma relação, nós precisamos estar como a ovelha perto do pastor. Então é por isso que o Salmo 119 vai dizer, no final, 176, ando errante como ovelha desgarrada. Irmãos, o primeiro dia que eu li esse versículo, eu fiquei chocado, porque após 175 versículos onde o salmista exalta e enaltece a palavra de Deus, ele põe essa declaração: ando errante como ovelha desgarrada. E eu pensei, puxa, por que será que ele pôs essa declaração, essa afirmação? Ele pôs essa afirmação, irmãos, porque ele reconhecia que por ele mesmo, pela carne, pela estrutura que ele tem enquanto ser humano,
usando as palavras lá que Paulo vai usar. Eu sei que na minha carne não habita bem algum. No que depender de mim, se eu seguir os meus caminhos, eu vou andar errante como ovelha desgarrada. Mas aí o salmista não para aí, ele diz assim: procura o teu servo, pois não me esqueço dos teus mandamentos. E aqui é a bênção do final. Ele pede a Deus: procura o teu servo, assim como lá no Salmo 26, sonda o meu coração, sonda o meu pensamento, pois não me esqueço dos teus mandamentos, não me esqueço das tuas palavras. A palavra de Deus aqui, irmãos, é a chave, é o que dá a comunhão, é o que estabelece o relacionamento, o que estabelece a aliança. E então Jesus está tremendamente em compaixão, tremendamente sentindo que aquela multidão não tem isso. Aquela multidão não tem a palavra de Deus, aquela multidão não segue a palavra de Deus. E aí, o que é que nós pensamos? Jesus deve então estabelecer um plano. Jesus deve então fazer uma sequência, montar uma estratégia para que aquelas pessoas sejam alcançadas. Talvez, irmãos, nós já pulássemos para o final da leitura que eu fiz hoje, que foi o capítulo 10, verso 1, talvez nós já pulássemos para lá, onde Jesus disse que ele chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder, para que eles também expulsem os demônios, os espíritos imundos, e curassem toda a enfermidade e todo o mal. Nós naturalmente queríamos já chegar e pular para essa parte. Mas Jesus deixou para nós aqui uma lição, irmãos. Antes da ação, nós precisamos lembrar que dependemos do Senhor. Ele já tinha dito em outra parte, né, ou iria dizer, pensando aí no tempo em que ele disse: sem mim nada podeis fazer. E mesmo ele estando lá junto com eles, ele faz uma admoestação que ecoa para chegando até os nossos dias, que é o verso 37, que antecede ele designar os apóstolos. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Que lição, irmãos! Estava ali aquele que participou de toda a criação, aquele pelo qual, pela palavra do seu poder foram feitas todas as coisas, pela palavra do seu poder são sustentadas todas as coisas. Já podemos antecipar, ele é o Senhor da seara, o Senhor Jesus Cristo. Mas ele diz aos discípulos: a seara é grande, mas poucos os ceifeiros. Irmãos, está aqui aquele que poderia multiplicar os ceifeiros ali rapidamente, né? Talvez na nossa maneira humana de pensar, de planejar, nós talvez pudéssemos pensar em tantas maneiras de multiplicar os ceifeiros. Mas o Senhor Jesus Cristo nos fala que nós precisamos, antes de qualquer coisa, rogar ao Senhor da seara que mande, que envie ceifeiros para a sua seara. E se nós percebermos bem, irmãos, o que está acontecendo aqui está relacionado com o que ele já estava fazendo antes. Para que houvesse remédio para o problema desta multidão, era necessário que o Evangelho fosse anunciado a elas, que as Escrituras fossem expostas, que Deus fosse resgatado, que a ideia de Deus, que a ideia do pacto com Deus fosse voltado, e que houvesse a visão correta de quem é o ser humano, de que houvesse a humilhação daquela vã
presunção que há no ser humano, e havia muito nos judeus, de que só pelo fato de eles serem judeus, eles já se vangloriavam, já se sentiam mais do que os outros. Tinham que haver pessoas que levassem e expusessem a lei para aquelas pessoas. O que eu estou dizendo, irmãos, que esses ceifeiros aqui, eles estão diretamente relacionados com a pregação do Evangelho, com o ensino. E será que não é, de novo, hoje a nossa realidade? Será que nós também não podemos olhar ao longo das eras? Não é esse a grande falta que nos faz? Não é essa o grande déficit que existe? De anunciadores, de proclamadores verdadeiros do Evangelho, que abracem a causa, que abracem a missão. Se Deus nos permitir, irmãos, em futuras oportunidades, nós vamos avançar para o capítulo 10 de Mateus, e vai ficar claro lá detalhes da missão. Então é uma missão que tem que ser feita sem retorno pessoal, sem retorno material, enfrentando oposição, mas um anunciar da palavra, uma exposição da lei, e isso em meio a inimigos, em meio a lobos, porque depois no capítulo 10 vai ser dito que os discípulos foram enviados como ovelhas no meio de lobos. Mas onde estão estes irmãos que têm compromisso com a palavra, abraçam a missão? Quantas vezes a nossa resposta é não sabemos? E é verdade, nós humanamente não sabemos. Assim como ali naquele momento, se perguntássemos também, muitas pessoas diriam, não sabemos o que fazer. Mas nas palavras de Jesus, nós somos chamados, rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. E aqui eu paro só para aplicar já para nós, para mim. Quanto tempo a gente tem dedicado para rogar, orar com insistência, rogar ao Senhor Deus, ó Deus, mande ceifeiros, mande pregadores, mande anunciadores do teu Evangelho, mande no meio desta gente que está perdida, que está por aí andando errante, por aí desgarrado. Quanto tempo que nós temos orado em prol disso? Mas é interessante que Jesus não para aí, né? Ele, na sequência, chamando os seus discípulos, seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Jesus pede que ore, ele pede que ora, mas na sequência, irmãos, ele já coloca em ação a missão que ele tinha, que era preparar 12 homens. Embora nós sabemos que um deles é o traidor, mas Jesus lhes prepara para ali o seu ministério terreno, seu ministério público. Então, dessa mesma maneira, irmãos, a igreja precisa se equipar. Deus deu à igreja homens, ministério, então, para preparar outros, assim como Paulo preparou Timóteo, e depois Timóteo é exortado para que ele prepare outros. Nós precisamos estar pedindo a Deus que mande os ceifeiros, mas ao mesmo tempo pedindo a Ele também que nos dê visão, que nos identifique com a missão, que é a de levar o Evangelho ao mundo, a esta multidão, e que é a maior necessidade das pessoas, então aquelas que nós vemos no metrô, no ônibus, perto de casa, a maior necessidade que eles têm é de ter o Evangelho que dá paz, o Evangelho que, como nós lemos lá em Isaías, quando ele atinge o coração, ele conserva em paz. Ele mostra com clareza o que as pessoas têm que fazer. Quando o Evangelho chega e o Evangelho floresce e a semente do Evangelho brota, as outras coisas todas começam a se resolver. O marido ele começa a ser diferente com a sua esposa passa a ser diferente com o seu marido.
os pais passam a educar seus filhos de maneira diferente, os filhos passam também a respeitar seus pais, a sociedade passa a ser diferente, porque os patrões passam a tratar seus empregados de maneira honesta, de maneira digna, e os trabalhadores também fazem seu trabalho com esmero. E irmãos, vocês podem também talvez estar pensando como eu já pensei, isso é utopia. Isso só vai acontecer num lugar, e talvez aí alguém de nós vai falar assim, só vai acontecer no céu. E é verdade, irmãos, o céu vai ser a totalidade, o auge disso que estamos falando. Mas ao longo da história, irmãos, temos tido testemunhos que em épocas de avivamentos genuínos, onde Deus visitou seu povo, no tempo em que Deus determinou, houve um derramar disso que nós estamos falando. Um derramar de multidões que abraçaram o Evangelho, que receberam o Evangelho. E isso foi tremendamente impactante onde elas estavam. É verdade, irmãos, que nós não temos como determinar o avivamento. Não está em nossas mãos a chave. Então, vamos orar e o avivamento vai vir. Vamos estudar a palavra de Deus e o avivamento vai vir. Nós percebemos, e a história mostra para isso, irmãos, que não é deste jeito. É quando Deus quer, no tempo de Deus. Mas nós, enquanto povo de Deus, enquanto pertencentes ao pacto com Ele, nós nos unimos aqui ao exemplo de Jesus, e nós, muito pequenos, nesse sentido que vou dizer, nós também sentimos grande compaixão das pessoas. Então nós oramos, Pai, envia ceifeiros, Pai, envia o avivamento, derrama do seu Espírito, muda o coração das pessoas, muda o coração então de um parente meu, de um vizinho meu, porque isso resolve o problema do mundo. E eu pergunto para você, ainda existe este fervor no teu coração a ponto de você orar dessa maneira? Porque o mesmo Deus que estava agindo na época de Jesus é fiel e permanece igual, ele não muda. O mesmo Deus que visitou nações e recentemente, coisa de décadas atrás, também pode visitar o nosso país. Então nós precisamos redobrar, e isso começa em mim, que nosso coração se aqueça, que nós lembremos de orar, que nós também nos coloquemos à disposição, de acordo com o que Deus determinar, de acordo com o que o corpo da igreja também reconhecer que seja necessário. Que Deus nos abençoe, irmãos, que nós possamos estar nos aproximando de Deus, porque esses momentos em que acontecem situações como essa, em que há uma dificuldade, mas então nós clamamos a Deus e depois é sinalizado a solução, são momentos então que, como o salmista fez, nós nos chegamos a Deus, nós pedimos que Deus olhe para nós, que Ele não nos deixe como ovelha desgarrada, que Ele mostre o nosso coração, os nossos pensamentos, mas ao mesmo tempo que a gente vá em busca das outras ovelhas perdidas, que nós sejamos usados por Deus. Que Deus nos abençoe, irmãos, que seja verdade no nosso coração.